No vídeo de hoje eu vou reagir e analisar com vocês ao terceiro mini álbum de estúdio do Le Sserafim, denominado Easy. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. Le Sserafim fez seu comeback hoje com seu terceiro mini álbum de estúdio denominado Easy, com 5 faixas. Estou bastante ansioso, visto que Unforgiven foi um álbum bastante consolidado para a carreira do grupo e tivemos muitas b-sides boas. Então eu tô bastante ansioso para saber o que o grupo irá entregar aqui. Eu gostaria de ressaltar, gente, que eu não tô 100% hoje porque eu tô com dengue. Sim, estou dengoso hoje, mas eu queria me distrair um pouco, sabe? Porque eu tenho que ficar em repouso, mas eu tô com meu corpo todo doendo. Eu tô assim, usando o resto das minhas forças para estar aqui. Então, é isso, caso eu aparente estar um pouco desanimado, eu não estou desanimado, eu apenas estou doente, tá bom? Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. It's easy. Guitarrinhas. 私がまたチャンスをつかんで気分が悪い. 나만 계속 운이 좋은 것 같아서 화가 나니? 세상에 우리한테 맞추는 거라니. You think it's okay to degrade someone just because they're true to themselves? 運がいい人たちは悪口を言われてもいいの? 그럼 내가 진짜 비밀을 알려줄게. 세상은 누구에게나 공평하게 추악해. Caramba, elas são bastante visuais mesmo, né? 인생의 한부와 그리스도로 겨우 남은 절반은 우리가 하기 나름이지. 私はこの事実に少し早く気づいた. The pain of facing that truth. 振り返 Nossa! Meu Deus! Caramba, elas estão muito lindas. Despite it all, my ambition and aspirations are unstoppable. 計り知れない未来. 나는 내가 제일 힘들어. 너도 그렇지 않니? それでも私は沈んだりしない. Because I've made it look easy. Easy, crazy, hard. I can make it. Easy, crazy, hard. I can make it. Easy, crazy, hard. O Ciclope. Caramba. Easy. Elas gravaram na América, né? A direção tá diferente dos videoclipes anteriores delas. Hum. Le Sserafim. Ok, tivemos Good Bones aqui então, que é apenas a intro da narrativa do disco, né? Algo muito legal e diferente das intros anteriores delas, que tinham justamente ali uma abordagem mais eletrônica. Good Bones traz justamente uma progressão de rock aqui, né, no seu instrumental, que justamente contextualiza a narrativa do disco, né, que por mais que as meninas façam parecer fácil, não quer dizer que seja fácil, né. Esse vai ser nitidamente o tema central, visto que a title track se chama Easy, né. E as guitarras e a percussão aqui em Good Bones, com esse tom mais feroz, do tom das meninas, né, da voz das meninas, entrega uma interpretação mais intensa, diferente das title tracks, das intros anteriores, dos mini álbuns anteriores do grupo,
que eram mais faladas e traziam um pouco mais de suspense. Aqui realmente é algo mais, tipo, feroz e, e direto, né? Isso me faz ficar ansioso, visto que abre o disco de uma forma muito eletrizante, né? Então será que a Title Track vai ser assim? Vamos descobrir agora, em Easy. Tan, 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 tan. Uma igreja? Uou! Olha, toda uma referência ali. 다친데도 길을 걸어 kiss me 쉽지 않은 내가 쉽게 easy 스테이지 위엔 불이 튼 내 body pull up and I repeat on play ballet damn I really make it look easy Uh! I know that I make it look E o Jin ficou muito bonita com esse cabelo. clap your hands 너도 너와 같다면 clap your hands now 심 따윈 그냥 쳐 그냥 봐 I'm the real one É uma vibe, né? 조명 꺼진 A coreografia é muito leve, né? É nitidamente influenciada ali pelo hip hop old school. 불신 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 이젠 friends on me Algo novo pro grupo, né? 나 반짝다리 seraphim Será que foi banido na KBS por conta delas terem gravado dentro de uma igreja? É uma igreja cenográfica, né? Porque elas não vão dar uma de Sabrina Carpenter, né? Que gravou numa igreja real, né? Senão, assim, o grupo, acho que elas vão ser banidas da Coreia pra sempre, né? I've been trying so long to show you Ah, eu só me surpreendi porque Good Boners abre com uma faixa eletrizante e Easy, por ter essa influência do trap, diminui toda aquela energia eletrizante que foi nos apresentada ali na intro do disco, sabe? 다친데도 길을 걸어 kiss me 쉽지 않은 내가 쉽게 Todas elas estão muito bonitas. 스테이지 위엔 불이 튼 내 body pull up and I repeat it like that damn I really make it look easy yeah I know that I make it look easy yeah I know that I make it look Ah, easy 수면 위에 백조가 돼 será que foi por conta dessa parte da banheira? Ah, eles tiveram medo que influenciasse o pessoal a fazer isso? As pessoas podem morrer, né? 때론 풀려 나의 다리 but I keep it Can't let go come and see me I'm not fearless O vocal da Sakura aqui agora tava com um pouco de autotune, tava um pouco autotunado porque é uma influência do trap. Estou bastante surpreso com essa Charlie Track porque, enfim, no final a gente comenta sobre, vamos assistir. 나의 발걸음은 순간의 스토리가 말해 야망처럼 Cheon, fire not flawless 편하게만 왔다고 날 몰라봤다면 you have to Eugene, I've been trying so long to show you Chai. Cara, a cinematografia do clipe está muito bonita. Ó, essa parte, meu Deus, que foda. 스테이지 위에 불이 튼 내 body pull up and I repeat on my ballet damn I really make it look easy A direção do videoclipe tá muito boa, muito legal. Olha isso, a estética ficou muito legal, ficou algo bem alternativo pro grupo, né? The Seraphim. E a lírica realmente traz aquilo, como eu tinha dito, de Good Bones, né? Que liricamente falando, a música aborda em como elas fazem parecer que as coisas são fáceis, mas que não necessariamente são fáceis, né? Eu não estranhei a música, ela é uma aposta diferente, mas não inesperada, ainda mais depois da gente ter músicas
como Impurities e Perfect Night, que exploraram um ritmo mais lento pro grupo, né? E se comparando com Easy, né? Elas têm uma ênfase maior em uma batida mais comercialmente pop, né? Pelo fluxo dos sintetizadores. Enquanto que aqui em Easy, os sintetizadores, eles são utilizados como um elemento do trap. Então acaba mudando a construção da música. Ela tem cara de B-side? Tem um pouquinho. E isso não faz Easy ser uma música ruim. Ela pode ser considerada uma música fraca, comparada às title tracks anteriores? Até que pode. Mas tecnicamente falando, o que difere Easy das músicas anteriores do grupo é apenas a construção dela. Isso não faz a música ser fraca, muito pelo contrário. O grupo ele entregou uma música que não é redundante ou repetitiva e diferente do que está se popularizando agora dentro da indústria do K-pop, sabe? Então, isso dá mais autenticidade pro trabalho do Le Sserafim. Mas no fim, eu acho, né, que a consideração vai muito mais pelo gosto musical do que se eu ficar falando aspectos de produção aqui e, enfim, tentando defender a música de certa forma, porque eu tenho certeza que muita gente vai estranhar essa música, porque o pop, ele é um gênero muito amplo e abrangente, e talvez muitas pessoas estavam esperando estes elementos aqui porque era algo que estava sendo construindo e tendo uma coesão dentro do trabalho do Le Sserafim. Então, essa música diz muito mais sobre trap R&B do que o pop em si, sabe? Então, muitas pessoas podem estranhar, sabe? O trap, ele combina justamente o uso de sintetizadores, melodias bastante desalinhadas e tem bastante onomatopeia ali na parte que a Yujin fala easy. Tipo, é do trap isso, sabe? Ele é uma variação do rap e usa elementos de outros ritmos, como os arranjos de música eletrônica, deixando as músicas mais dançantes. Por isso que a coreografia de Easy traz muito essa influência do hip hop old school, da dança do hip hop old school. A música, ela é uma fusão bem executada entre o estilo cativante do R&B e a batida envolvente do trap. Então, isso é bastante interessante porque acaba criando uma atmosfera sonora que se destaca bastante dentro, tipo, se destaca bastante dentro do repertório do Le Sserafim, saca? Porém, eu quero dar uma ressalva também, porque essa música, ela foi bem executada, mas eu acho que poderia ter sido bem melhor desenvolvida em algumas partes, sabe? Por exemplo, a parte da melodia, eu acho que eles poderiam ter desenvolvido ela um pouco melhor. E esse ritmo pesado do trap simplesmente se repete durante a construção da música toda, em vez de crescer ao longo da faixa. Então, eles poderiam ter desenvolvido isso melhor também para criar pontos mais marcantes dentro da música. Eu acho que isso traria um charme maior pra ela, sabe? Então, porque em certos momentos a música parece um pouco crua demais pra mim escutando. E aí isso me trouxe um pouco de estranheza. Porém, é o grupo explorando algo novo, né? Um gênero novo aqui. E os vocais sedutores do grupo aqui no estilo R&B, eles adicionam essa camada de suavidade pra música e sensualidade ao mesmo tempo. Enquanto essa batida pulsante do trap fornece essa base bastante energética e contagiante. E aí é isso. Liricamente falando, Izzy aborda sobre as meninas fazerem qualquer coisa que elas façam parecer fácil, apesar de nada sobre isso ser assim. E é isso. Vamos para Swan Song agora. 나의 이름 펴서 많은 names 부르지 준 거 기선에 맞춰 chocolate 쓰지만 달콤해 산초뿐인 달인 whip 신적이 없지 살기 위한 dancing 난 이미 위선하지 Black Swan now Black Swan Não tem como não lembrar da Kazuha nessa música, né?
As lines parecem estar bem distribuídas. Essa música tem uma vibe da Saiza, sabe? Me lembra um pouco Kill Bill. Por conta dessa suave melodia e essa ênfase R&B, né? Hum. E eu gostei desse riff de guitarra que está presente na música justamente para combinar com essa suave melodia, né? Para justamente os vocais delas transpassarem uma emotividade, sabe? Algo mais emocional, né? Swan Song tem uma letra muito legal porque fala sobre como elas, ao mesmo tempo que elas estão aproveitando o momento, elas também estão trabalhando muito pra aproveitar este momento, né? Continua ali na pegada de Easy, é, liricamente falando, sabe? Tipo, elas parecem que estão suaves assim, mas tipo, elas também sentem inseguranças. Elas não são perfeitas, saca? Tipo, elas ficam nervosas com o que tá acontecendo e tudo mais, mas elas fazem parecer que estão de boa, mas elas também têm as inseguranças delas e tudo mais com relação ao que elas fazem. Então, ok, vamos para Smart. Essa é uma música bem chill out, assim. Eu curti ela, assim. Uh. Oh. Afrobeat, né? Assim que elas começaram a música ali, a construção me lembrou muito o Woman da Doja Cat. Eu já peguei o feeling do álbum como um todo. É muito inspirado ali na Doja, na Saiza, sabe? Essa sonoridade da title track, Swan Song, assim, é muito ali Doja Cat, é muito artistas R&B com influências do hip hop. Eu já peguei o feeling, assim, de quem elas se inspiraram, assim, na música. Me lembra muito a construção de Woman, essa. Especialmente quando elas repetem os versos de forma bastante cativante. Parece muito, sabe? E também pelo fato da sonoridade, né? Woman também é uma música que explora o Afrobeat e Smart também. Então essa música mergulha no Afrobeat com os nuances do pop R&B, sabe? Que justamente cria essa fusão vibrante e bastante envolvente de estilos. Então essas batidas contagiantes com esse ritmo pulsante, eles são combinados com essa melodia bastante suave e essa letra bastante cativante da música, trazendo um resultado bastante interessante. Eu tenho certeza absoluta que essa música aqui, ela, ela vai irritar, tá ligado? Tipo, essa B-side aqui é muito boa. Eu gostei dela, assim. E é bem. A galera vai se identificar muito mais com essa, por exemplo,
do que com o Easy, tenho certeza. Por essa trazer justamente esse pop, R&B que talvez faltasse em Easy ali, né? Por mais que seja uma música inspirada no trap. Tipo, vejo muito no TikTok essa música hitando, sabe? Ela é bem gostosinha. Se hidratem, principalmente se você estiver com dengue. Oh. A letra é muito boa também, é bastante inspiradora. Eu só quero criticar que essas músicas estão muito curtas. A gente já tá na última música, o vídeo deu o quê? 20 minutos? Geralmente meus vídeos dão 1 hora do Le Serafim, sabe? E já estamos. Cara, com certeza uma das minhas favoritas. E eu gostei bastante de Easy também. Porque tecnicamente falando, eu gosto de ir contra a maré, sabe? Eu gosto quando artistas entregam o inesperado, mas de forma coesa, porque só porque um artista está fazendo algo diferente, não quer dizer que ele evoluiu musicalmente ou sonoramente, sabe? Então, eu tô curtindo o pacote como um todo, mas tem muitas ressalvas pra fazer também. E eu gostei muito da letra aqui, Smart, né? Smart Hop. Aqui elas estão falando como elas batalham para estar onde elas estão e que elas se dedicam bastante, né, para estar onde elas estão. E é basicamente isso, a letra é uma letra de empoderamento próprio delas, o que condiz com toda a narrativa apresentada até então do disco como um todo, né? Tá bem fechadinho aqui, liricamente falando. Eu até achei que essa música iria ser algo com um teor amoroso, mas não é não. É algo focado nelas, no trabalho delas, nas coisas que elas fazem. E pra nós, né, de certa forma, inspirar a gente também a nunca desistir apesar dos nossos obstáculos, né? Vamos pra próxima música, então. É uma música bastante contagiante, né? Porque combina com essas batidas contagiantes da música, né? Então é uma letra bastante cativante. Vamos pra última música, então. Oh,
Bonita essa música. Uma música pro fandom, né? Sempre tem que ter, né? Sempre se arrude com uma música pro fandom. Elas estão agradecendo todo esse apoio, né? Porque o fandom faz as coisas parecerem fáceis, né? Pra elas continuarem. A música tem esse groove bastante marcante e essas influências do R&B. E eu realmente gosto das vozes delas aqui. Uh! Tem que ser a Yujin. Com essa guitarra entrando de fundo, deu um toque super legal pra música. Ah, que legal. Ficou muito legal esse groove da música. Acabou. A parte da Yujin foi a melhor parte da música. Sinceramente, com aquela guitarra ali ficou muito legal, mas as nuances vocais das meninas aqui ficaram muito interessantes. Chegamos ao terceiro mini álbum de estúdio do Le Sserafim. Passou literalmente muito rápido. O K-pop tá com essa tendência de, a cada ano que passa, fazer músicas mais curtas, né? E eu não gosto nem um pouco disso, sinceramente. Encerramos o terceiro mini álbum de estúdio do Le Sserafim, denominado Easy. E esse mini álbum, ele apresenta um encanto mais delicado, ao contrário dos álbuns anteriores do grupo, que os ouvintes eles poderiam absorver instantaneamente. É sem dúvida um lançamento que marca uma evolução sonora para o grupo, com o R&B como gênero central, deixando para trás justamente parte das influências cativantes do pop que caracterizavam o grupo. Essa mudança ela pode ser completamente significativa para alguns ouvintes, mas não acredito que seja para o grupo em si. Esse mini álbum certamente ele vai ser um marco para o grupo, porque embora explore novas sonoridades, ele deixa a desejar em muitos aspectos, sabe? Como um pouco carece um pouco da identidade que o grupo tanto lutou para estabelecer com os lançamentos anteriores, saca? Então, definitivamente é um disco que ele vai ser um divisor de águas para a carreira do grupo. Mas é o grupo evoluindo, sabe? Não dá para elas ficarem fazendo só música pop comercial e não tendo uma profundidade sonora dentro da sua própria discografia. E é isso que elas estão fazendo aqui. Eu acho isso muito legal, porque o corpo como um todo, ele está coeso. Tirando Good Bones, que é uma música que não tem tanta influência do R&B. É uma música desconexa aqui, diria. Eu acredito que elas poderiam ter feito uma intro, pegando um pouco mais ali a vibe do álbum, porque essa primeira faixa engana, Good Bones engana. Porque eu vim achando que Easy seria uma faixa mais eletrizante, mais agitada, e não, fui pego de surpresa também, acho que como todo mundo. Então, é o grupo evoluindo e eu gosto disso, sabe? Eu gosto quando grupos vão contra a maré, de certa forma, porque se a gente for parar pra pensar, o K-pop, cara, é uma indústria, né? E a indústria é feita para vender coisas. Então, geralmente, a gente se vê muitos produtos parecidos, sabe? Então, quando um grupo traz um produto diferente, digamos, as pessoas estranham porque estavam esperando o mesmo produto que outras lojas estão fazendo, digamos, sabe? E aí estranham, mas eu tenho certeza que é um disco, cara, ele é um disco que traz uma evolução, mas também ele é um mini álbum
fraco, médio, assim, comparado aos lançamentos anteriores dele. Obviamente, as B-sides anteriores do grupo são superiores às B-sides que elas apresentaram aqui pra gente. Isso é um fato, saca? Mas é isso. Me parece muito que esse disco vai ser um álbum de transição, porque elas irão explorar futuramente nos próximos lançamentos do grupo. E eu acredito muito que Perfect Night foi meio que um teste para saber como a galera iria reagir a uma sonoridade um pouco mais lenta do grupo, e aquela música serviu de base justamente para esse mini álbum. Porque se fosse colocada aqui essa música também, iria casar, iria trazer uma coesão também, entende? E se eu tiver que destacar, os destaques aqui vão para Smart, We Got So Much e Easy. Eu tenho minhas ressalvas sobre Easy, mas eu aprecio a coragem aí da galera, dos produtores, de apostar nessa música, e vamos ver quais frutos ela irá render para o grupo, né? E se realmente vai ser um divisor de águas. E aí, seres humanos, o que vocês acharam sobre Easy? Eu tô muito ansioso porque é uma aposta completamente diferente pro Le Sserafim. Eu acho que muitos fãs do grupo ficaram surpresos também, então vamos conversar sobre isso. Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Muito obrigado e falou!